Meus cascateiros, meus bons de bola, vamos que vamos, hein? Estamos de volta aí depois de um tempinho sem fazer vídeo aqui no canal, mas é porque, né, pessoal, também tivemos a data FIFA, ficamos com esses jogos modorrentos aí da seleção brasileira, aí agora que os jogos voltaram, nós esperamos os times do Rio todos jogarem, enfim, mas queria começar, né, pessoal, pelo Cruzeiro, que está fazendo a final da Sul-Americana agora aqui, e vou falar especificamente desse jogo na segunda-feira lá no YouTube, tá? youtube.com.br/cascateiros, né? Segunda, às 22. Vamos falar sobre a final da Sul-Americana e outros jogos aí da rodada, né? Vamos agora falar sobre os assuntos que nós não exploramos aqui ainda. Primeiro, né, sobre o Brasil, seleção brasileira, não tem muito o que falar, né? Dos jogos assim bem abaixo do Brasil, e fica muito claro, né, o que a tese que sempre defendemos aqui no canal, sempre falamos nas lives, é que essa seleção sem articuladores, sem os meias do futebol brasileiro que poderiam ajudar muito, como o Matheus Pereira, o Andrés Pereira, Rafael Veiga, aliás, que arrebentou lá na vitória do Palmeiras sobre o Bahia, lá em Salvador. Enfim, os bons meios do futebol brasileiro não são utilizados. Então o Brasil simplesmente tem vários pontas, tem uns volantes e tem essa cratera aí entre um ponto e outro. Logicamente que essa bola não vai chegar com qualidade no pessoal da frente. Então, falta preenchimento por dentro. É isso que faltou ao Brasil, do Dorival, saber jogar por dentro. Não abrir mão de uma parte importante do campo, que é aquele meio de campo ofensivo ali, né? Que é a entrada da área adversária, que é o segundo terço do campo, né? Como se costuma dizer aí no jargão da bola. Então é isso. Então, enquanto o Dorival for teimoso, vamos assistindo a atuações ruins do Brasil, o Brasil ficando em uma posição bem desconfortável aí na tabela de classificação das eliminatórias. Mas vamos pro que interessa, né, pessoal? Rodada do Brasileirão aí, já falei aqui, o Palmeiras, com mais sorte do que juízo, ganhou do Bahia fora, e o Botafogo só empatou com o Atlético, e com isso o Palmeiras encurtou a distância para 2 pontos. Sobre o jogo do Botafogo, primeira coisa, né, pessoal? Vamos lembrar aqui que empatar com o Atlético em Belo Horizonte não é tropeço, né? O Botafogo não tem obrigação nenhuma de pegar um time que está na final da Libertadores, que foi finalista da Copa do Brasil, que é SAF, que tem dinheiro, e chegar lá com a obrigação de ganhar dos caras. Não é assim que funciona. O Atlético vem num momento ruim, mas não vamos tirar o Atlético para a galinha morta. Então, o resultado de empate foi um resultado normal. O que não foi normal foi o clima que cercou esse jogo, né? Muita provocação, muita briga, muita catimba. Claramente o Atlético colocando, digamos assim, polêmicas nesse jogo para levar um clima mais pesado lá para a final da Libertadores, porque realmente na bola o Botafogo, e sem clubismo, tá? Sem clubismo, o Botafogo é muito mais time só na bola, então lógico que o Atlético está tentando elevar a temperatura na parte emocional, na parte psicológica, para tentar desconcentrar o Botafogo. Isso é do jogo, né? Cabe ao Botafogo também não entrar nessa pilha, não entrar nessa provocação e entrar para jogar o que melhor sabe, né? E lembrando que os últimos jogos do Botafogo, estamos percebendo claramente, né? E eu já falei isso várias vezes, que o Botafogo tem dificuldade de quebrar as linhas, tem dificuldade de furar a retranca, tem dificuldade de ser criativo para achar o gol contra equipes que são defensivas e reativas. Isso é uma coisa que o Arthur Jorge tem que trabalhar, até porque ele ganha muito bem para isso e até agora ele não conseguiu resolver isso. E o que nós podemos falar aqui é que com o Eduardo não se resolve isso, não se resolve mesmo. Eduardo não é esse homem para resolver nada. Ele é um cara ali, na minha opinião, hoje para compor elenco. Mas vamos que vamos, né, pessoal? Também tivemos o Mengão, que ganhou do Cuiabá por 2-1, jogando com a molecada, né? Então esse jogo de importante, ele apenas deixa assim o recado de que o Flamengo tem elenco para poder disputar várias competições ao mesmo tempo e tem uma base promissora que pode ser muito importante nesse processo de rodear os jogadores, de revezar os jogadores ao longo da temporada que vem, né? Então acreditamos que na mão do Felipe Luiz esses meninos podem florescer e desenvolver um bom trabalho. E dá tempo ao tempo, né? Deixar o Felipe Luiz também, agora que ganhou a Copa do Brasil, né? Poder conhecer melhor os jogadores, poder aplicar ali as metodologias dele, os conceitos dele, para que o Flamengo possa seguir forte também na temporada que vem e utilizando essa molecada da base lá da Gávea, que é uma molecada realmente bem promissora. O Vascão, né, pessoal? Infelizmente o Vascão perdeu para o Inter em casa e jogou mal, né? Vem jogando mal. O Rafael Paiva agora vem sendo muito criticado.
E com isso, né, pessoal, já sabemos que o Rafael Paiva não fica ano que vem, né? E o Vasco, pelo elenco que tem, por não ter corrigido a defesa, que é o maior problema do Vasco, né? Que os zagueiros todos ali são ruins, são todos ruins. O Maicon está em final de carreira, né? Não é um zagueiro técnico, não é um zagueiro rápido, não é um zagueiro que se impõe. O Léo Pelé é uma aberração, né? Para quem acompanha assim, então, um torcedor, influência do São Paulo, Barolo, quer saber mais sobre o Léo Pelé? Vai lá nos vídeos do São Paulo do ano retrasado e vai lá ver o que o Barolo falava do Léo Pelé. Eu também concordo com ele. É um cara que tem que agradecer a Deus por ser jogador de futebol, porque ele não tem nível para isso. E com todo respeito, mas ele não tem nível para jogar no Vasco, nem em nenhum time da Série A. E está aí jogando. E o Vasco não corrigiu isso. Então a defesa é muito ruim, sempre falha, sempre entrega. E o Inter, que tem feito um bom trabalho aí com o Roger Machado, né? Controlou o jogo, se impôs, não foi bem, mas foi o suficiente para bater o Vasco. O Vasco agora tem que fazer 3 pontinhos aí, livrar do rebaixamento e não tem que ficar pensando em Libertadores não. O Vasco não tem investimento e condição de ficar em Libertadores não. O Vasco tem que fazer um Carioca decente, tentar ganhar o Carioca, tentar de novo bater numa semifinal de Copa do Brasil, fazer um brasileiro sem sofrer, sem passar sustos. É isso que interessa para o Vasco. Libertadores não é a prateleira do Vasco enquanto não for resolvida essa questão aí da SAF, né, pessoal? Então, tenho dito aqui. E para fechar, né, pessoal, tivemos o Flusão, né, que pegou o Fortaleza, empatou em 2-2 ontem no Maracanã e, assim, foi um bom jogo, tá, pessoal? Foi um bom jogo, apesar do Fluminense estar apenas a 1 ponto da zona, mas ele não jogou mal, né? O Fortaleza é um grande adversário e o Fluminense não está jogando futebol de time rebaixado, ele está jogando bem, ele precisa ganhar os jogos. Mas onde para mim eu vejo o copo mais cheio do que vazio, porque realmente foi competitivo contra uma equipe da parte de cima da tabela, poderia ter ganhado, né? Lógico que depois o Fortaleza virou, mas o Fluminense empatou e depois teve várias chances no final do jogo. Então o Fluminense, além de qualidade técnica, demonstrou também muito coração, que é uma coisa importante para quem está brigando aí contra rebaixamento. Então, assim, a tabela do Fluminense não é das mais difíceis, né? Pelo que nós vimos aqui, as tabelas do Vitória e do Grêmio são mais complicadas, a do Bragantino também não é fácil. Então o Fluminense tem que ter sim confiança de que vai ficar na Série A. E depois, pessoal, fazer uma bela reformulação nesse elenco aí. Muita coisa tem que ser resolvida no Fluminense, muita coisa tem que ser revista, né? Também tem que ver se vai virar SAF, se não vai, né? Porque estão dizendo que vai, mas eu ainda não tenho essa informação, né? Mas o importante é o Fluminense se reestruturar para o ano que vem, para ele não passar por isso de novo, né, pessoal? E o Diniz, né, pessoal? O Diniz é o Diniz, né? Cruzeirenses, né? O Diniz, ele dá uma alegria, ele dá um ano de alegria na vida e 10 de tristeza. E isso é a carreira do Diniz como treinador, tá? E olha que conceitualmente eu gosto, mas ele não tem jeito. O time jogando mal, o time desconcentrado, o time perdido, ele não mexe. E ele aí troca volante por volante. Mas, pessoal, na segunda-feira eu falo, mas Jesus amado, hein? Mantenha o Diniz longe do meu time, tá? Porque esse aí pra mim não dá não, tá? Não dá não. Apesar de respeitar muito, mas não dá não. E você vê, né? Se ele estivesse no Fluminense hoje, o Fluminense estaria com certeza já matematicamente rebaixado. Isso eu garanto para vocês, tá? Então é isso, turma. Então, grande abraço para vocês. É um prazer estar de volta e seguiremos fortes aí com o nosso canal. E lembrando, em segunda-feira, 22 horas, live para falar aí da rodada. Até lá vamos saber se o Botafogo ainda é líder, se não é, se o Palmeiras passou, como vai ficar o ambiente para o jogo do Botafogo com o Palmeiras, que é o último jogo do Botafogo antes da final da Libertadores, o que também projetaremos aí para a final da Libertadores. E lembrando que no sábado, se Deus quiser, faremos live aí antes do jogo, para fazer uma resenha bacana aí, para falar o que nós achamos. E se o Botafogo perder, depois do jogo não vai ter live, tá? Não vai ter se ganhar. Se perder, não vai ter, tá? Mas aí ao longo da semana, lá no, né, aqui pelo Instagram, quer dizer, aqui pelo TikTok, né, cascateiros.fc, lá no Instagram, Cascateiros FC, e lá no YouTube, Cascateiros, nós vamos falando aí e trocando ideias sobre essas situações aí, tá bom, turma? Então é isso aí. Grande abraço, grande beijo e até a próxima.